Olá, pessoal. Aqui Sérgio Toledo do CGM Talks de Brasília para o mundo. Hoje eu estou aqui com uma entrevistada super interessante, que é a professora Edu. Ela vai falar aqui de temas super interessantes para vocês. Antes eu vou anunciar aqui o nosso patrocinador, que é o Coworking Hangar 5, lá no Lago Sul, aqui em Brasília, atrás do Gilberto Salomão, logo ali ao lado, onde você vai ter toda a tecnologia, todo o acolhimento, né? Tem um pessoal, um time lá de primeira para você fechar o seu negócio, fazer a sua reunião ou estudar no Hangar 5. Professor Edu, muito obrigado por comparecer e eu gostaria, sim, que você se apresentasse. Quem é Obrigado. a professora Edu? Se apresente para o nosso público e fique à vontade. Aqui nós vamos ter um bate-papo aberto. Que bom. Primeiramente, agradeço o convite, Sérgio, Eu que e agradeço. também o CG Talks por essa oportunidade de estar aqui, conversando com o mundo, como você bem disse. Isso. Sou o professor Edu, mas antes de ser professor, antes de ser Edu, sou uma travesti. Então acho Sim. que acho que nossa conversa vai por esses caminhos, talvez. Olha, a senhora, você se colocou como uma travesti, né? Sim. E eu me coloco como um peão. Ah, Me pergunta primeiro, assim, sim. já me pergunta assim, Sérgio, como é que você se preparou para essa entrevista comigo? Pois é, boa pergunta. Como você se preparou? Eu não me preparei, Não, então não me eu também preparei. vim despreparado, eu vim, vamos, de peito aberto, Sabe por praticamente. que que eu não me preparei? Porque a intenção é o mais natural possível Sim, para a gente poder passar os conceitos para o claro. público, Sim, esclarecimentos, perfeito. entendimento, né? E para que não, eu acho que não fica legal assim, eu vou estudar sobre o tema, me ambientar. Não, eu quero que você me corrija à vontade para me corrigir. Eu vou errar aqui, porque no erro eu estou trazendo um pouco do que Sim, as pessoas perguntariam, um pouco do que as pessoas sim. errariam, e aí você fica à vontade para me corrigir. Corrigir talvez não, mas trazer um letramento. Isso, olha aí o nível. Para falar em trazer o letramento, Sim, já me coloca aí, coloca para o público aí, a tua formação como então, professora, que eu acho que isso é muito importante. isso é muito importante e necessário para mostrar, não só para pessoas trans e travestis, que as oportunidades elas são difíceis, mas existem outros caminhos além daquilo que a sociedade nos impõe. Que eu acredito que é uma questão de imposição, porque 95% da minha comunidade vive hoje em situação de profissional do sexo. Ou seja, não é necessariamente uma escolha, é o que sobrou, é o que Sim, resta, né? sim, Então, dito isso, eu acho que eu venci. Quando a gente fala assim, a favela venceu, não, a favela está está vencendo. vencendo. Porque se a gente fala venceu, é um pretérito perfeito, ou seja, acabou, não tem mais luta, e a gente sabe que a luta ela é constante, principalmente para grupos minorizados, invisibilizados, como pessoas LGBTQIAPN+, e outras ah, Uhum, categorias e gêneros também ah, minorizados. Sou professor Edu, professora doutora, né? Minha formação toda veio da escola pública, né? Desde a educação básica. Fiz graduação na UNB, então eu tenho licenciatura em letras, francês, depois fui para o português e depois inglês. Posteriormente, queria adentrar num campo que eu não podia, que era trabalhar com alunos menores de 10 anos, 12 anos, 9 anos, e fui fazer pedagogia para adentrar nesse caminho. E sim. aí me especializei em várias áreas dentro do campo das letras e da pedagogia. Depois fiz um mestrado também na UNB em Linguística Aplicada e um doutorado Uhum. também na UNB em literatura, literatura e práticas sociais. E agora estou fazendo meu segundo mestrado, né, pelo simples fato de achar que aquele mestrado tem muito a ver comigo e eu acho que eu tenho muito a contribuir naquele campo da ciência e essa é a minha formação. E qual é o tema?
O programa é um programa de política, programa de pós-graduação, né, de políticas públicas voltados para a infância e juventude, do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares da UNB. Então, quando eu pensei nessa oportunidade, eu falei, gente, eu tenho que abraçar isso daí, porque essa minha formação, ela teve um objetivo, uma pegada. Então, Aham, não era uma necessidade só pessoal da Edu, sim. mas também essa questão social. Então, eu acho que ajudar aqueles que não podem falar ou que não acharam ainda o espaço de fala, porque a gente tem que falar não só do lugar de fala, mas também a escuta da fala. E aí eu vou puxar a sardinha pro lado do CGM Talks. Sim, Vocês acharam um lugar de que fala. bom. Obrigada pelo Aqui é um lugar espaço. de fala e você é muito bem-vinda e a comunidade toda é muito Sim, bem-vinda. obrigada. E quem achar ruim, a gente pergunta assim, olhando para a câmera: Careta, quem é você? Tá Exatamente. bom? Leite mal para os caretas. Isso. Caetano Veloso na veia, não Sim, é sim, isso? sim. Eu vou fazer uma pergunta indiscreta, Pode fazer, estamos aqui bem para discreta para você agora. desvelar alguma coisa. Você acredita em amor ao primeiro vídeo? Eu sou do signo de Leão, né, Sim, eu sou, como se diz hoje na moda, eu sou emocionada. Eu sou emocionada. dessa galera emocionada, então Sim. eu particularmente acredito muito nisso, então eu vou muito nessa vibe, na Aham. vibe da intensidade. Então assim, se é que dure para sempre, vídeos chamados que dure para sempre, então Aham. esse para sempre pode ser uma semana, mas vai ser intenso, que seja 10 anos, mas vai ser intenso. Então não gosto de quantificar o tempo, então assim, Sim, eu tenho romances, amor estive, né, que agora eu sou casado, tenho um romance só, mas ele se renova sempre, porque sim, essa é a ideia de não deixar clichê, mas não deixar a mesmice tomar conta dessa rotina, que é a rotina nossa de trabalho, de estudo, enfim. sim, sim. E quando eu falo aqui em amor ao primeiro vídeo, foi o que Sim, aconteceu comigo vendo o seu vídeo. então somos emocionados. Somos emocionados. Mas eu acho que tem que ser assim, né? A Uhum, gente tem. Eu estava falando com o Monge Sato uhum, das características da gente. Eu também sou uma pessoa que me empolgo muito. sim, Às vezes o pessoal me dá uma podada que a gente se empolga além da conta, né? sim, Que eu acho que tem que ter um grauzinho de vamos pular do barranco, vamos, não vamos, já pulei. Senão tem coisa que a gente não faz, fica para trás, né? O podcast é uma delas. sim, Então, qual foi o impacto que eu tive olhando ali para a câmera? Pessoal, eu estava aqui em casa tranquilo, passando ali o, as suas páginas de uma rede social, aí, puf, aparece o vídeo da professora Edu. E eu vi o vídeo com milhares de comentários, né? Milhares de comentários. E eu vi assim, eu falei, gente, mas está falando de quê? Aí eu olhei, prestei atenção no vídeo, aí fui lá, olhei os comentários, eu gosto muito de ver os sim, comentários, e aí que eu entendi o tema, mas aí você vai dizer o tema para o público. Mas aí entrei nos comentários, aí sim, todo mundo dizendo, nossa, que trabalho fantástico, ela faz um trabalho fantástico. Aí eu já parei ali no quinto elogio, eu já parei, eu falei, não vou parar, porque eu quero deixar isso para conversar com ela sim, pessoalmente. Sabe aquele coisa assim que você sabe que é bom e vou deixar para depois, eu não vou abrir tudo agora, eu não vou nem ler a introdução do livro, eu quero uhum. ver depois. Foi mais ou menos isso, por isso que eu estou chamando de amor ao primeiro vídeo, que eu vi seu vídeo e achei Que fantástico, bonito, assim, obrigado. sabe? Aham, Eu achei, e o teu trabalho fantástico. sim. Aí você vai dizer para o nosso público qual é o teu trabalho, a tua atividade e o local de atividade. Esse vídeo, Sérgio, que você viu, ele está associado ao 29 de janeiro, que é o Dia da Visibilidade Trans, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Então, a escola na qual eu trabalho me convidou, e então a gente fez esse vídeo para lançar no dia 29 de janeiro. E o engraçado ou o interessante de tudo isso é que ali se quebra algumas barreiras. Primeiro, eu sou professora, alfabetizadora, trabalho línguas francês, inglês, português, dentro de um sistema prisional. Então, o sistema prisional de Brasília, do Distrito Federal, ele é atendido pela rede pública e tem uma escola que faz esse serviço, que é o SED 1, é o Centro Educacional 1 de Brasília. Sim, Então, enquanto professora dessa escola,
Eu adentrei dentro do sistema prisional. E o choque, por quê? Eu era travesti, não, eu sou a travesti do lado de fora De das fora. grades. Então, primeiro impacto. Segundo, ela veio ensinar, ela não veio fazer algo diferente. Então tem esse estranhamento, vamos dizer assim, de, nossa, é uma professora que é uma travesti que dá aula para pessoas, homens, na sua grande maioria, né, que o sistema prisional envolve o Complexo da Papuda e a Colmeia, que é o presídio feminino de Brasília. Então, Sim. para mim foi um achado estar ali, porque o meu foco, primeiro, Sérgio, era estar ali dando aula para as travestis e mulheres trans, mostrando assim: vocês Hum. podem, Sim, vocês isso é muito podem, importante. vocês têm outros caminhos além desse. Sim. E aí é isso, e já se passaram 3 anos dessa minha empreitada dentro do sistema prisional pelo SED 1 de Brasília. O que não é uma coisa nada dentro da normalidade, assim, né, de profissões da. Eu quero Hum, saber de onde saiu. Essa ideia de trabalhar saiu porque você foi para o Centro 1 uhum. ou você foi para o Centro 1 com essa intenção? Você já tinha essa intenção antes de trabalhar com as travestis dentro do sistema prisional? De onde saiu a ideia? A ideia, Sérgio, então, eu tenho mais de 23 anos de magistério, né? Então, eu trabalhei em vários momentos e etapas da Secretaria de Educação. Então, eu trabalhei 16, 17 anos nos Centros Interescolares de Línguas, os CILs. E, inclusive, fui diretora, fundadora, enfim, que ergui um centro de línguas que é o CIL Paranoá, que eu mando um beijo para eles que estão completando 10 anos. Então, assim, Hum. faz 10 anos que a gente colocou aquela ideia no Uhum. papel e eu tive a felicidade de ter sido convidada para iniciar os trabalhos dessa escola, que é uma referência Hum. hoje no ensino de línguas no Paranoá. Então eu comecei a perceber que a secretaria não estava me trazendo aquela felicidade da profissão, sabe? Sim. Do provérbio, se você trabalhar com o que você ama, não é trabalho. Então, assim, eu já não estava mais com essa pegada. E aí fui estudar, né? Porque eu tinha o diploma de licenciado em pedagogia, mas não me sentia capaz. Porque também isso eu não sei se é um defeito meu ou uma qualidade, mas sempre está me capacitando porque não me achando ah, boa o suficiente para estar naquele lugar. E a psicologia dá o nome disso de A síndrome síndrome do do impostor. impostor. E eu tenho ela muito forte Você tem ela comigo, muito forte? Eu muito tenho a forte. síndrome do peão. Eu já sou o Não, contrário de você. síndrome do impostor. E Você aí, sabe quem tem síndrome? Geralmente sim, parece que quem tem síndrome, te interrompendo, parece não que fica à quem tem vontade. síndrome de impostor é realmente a pessoa que é capaz de fazer o É trabalho. capaz. Ela, mas só que ela é perfeccionista, Sim, ela. E o que que é a síndrome do impostor? É aquela pessoa que acha que ela não é boa o suficiente para estar ali, que ela não é boa o suficiente quanto as pessoas acham que elas são, e que alguma hora ela vai ser descoberta na desmascarada. fragilidade dela, Aí como é Desmascarada. que é a síndrome de peão que é a minha? Qual é? Você sabe, eu gosto de me comparar com o besouro de maracujá. Sabe o besouro de maracujá? Aquele Sim, conheço. pretão que parece um fusca com asas. Eu tenho maracujá como trepadeira. Então, ele é Uhum. tamanho desse microfone Sim. com as asinhas desse tamaninho, não foi planejado para voar, só que ninguém falou isso para ele. Não, Então ele voa daquele jeito, do jeito sem. que dá. Ele não faz planejamento de voo, ele não tem planejamento de voo, não tem mapa de voo, não tem nada. Uhum. Ele só bate as asas e sai e acabou. Se alguém falar para ele um dia que ele não foi feito para voar, ele cai. Então a síndrome de peão minha é essa. Eu, eu sou o contrário. Eu entro nos lugares, acho que mais pela vibração, pela vontade. Sim. E a gente, eu vou te falar uma coisa, uma característica que eu tô vendo aqui em você, e parece que eu tenho um pouco dela também. A gente não pode ficar quieto, parado, não. Não. Porque se. Ó, mas olha onde é que você é. Ah, tô aqui sem fazer nada, tô me sentindo assim com a síndrome de impostor. Por que não ir dar aula para jovens, educação de jovens adultos travestis na Papuda? Não pode deixar você quieta num lugar que você arruma. Meu Então foi marido aí. tem essa questionamento. Fala assim: agora chega, né? Agora chega. A idade está chegando, o tempo. Falei, não, mas eu vou fazer só algumas orientações de mestrado e doutorado e fazer um pós-doc.
aí eu vou descansar, Pois eu é. vou desacelerar. Enquanto não criam um grau acima, né, Sim, porque se criarem sim. um grau acima do pós-doc e de Não, mas outro, eu né. vou eu vou parar e eu também vou te explicar o porquê desse pós-doc, doutorado, enfim. Tá, mas vamos lá, a origem, aí qual foi a Então, mola, qual foi a aí aquela ideia de vou me aventurar em outras searas. Sou pedagoga? Sou, mas eu acho que ainda falta coisas. Então comecei a me especializar em ensino especial, em educação inclusiva, né, trabalhando com neurodivergência, né, com a neurodiversidade. E aí falei: "Agora eu tô pronta". Aí fui trabalhar num SED. E aí aquilo que as pessoas veem, acha assim: "Olha, você é doutora, você tem um poder de liderança", e fala: "Vamos para a coordenação". "Não, eu quero sala de aula, eu quero ficar ali escondida, quero fazer meu trabalho, quero ficar em paz". "Não, pegue a coordenação porque você vai fazer". E fui e fiz. Então fiquei um ano numa escola, rural do lado da minha casa, então essa foi a ideia de: "A secretaria de educação não tá tão minha amiga, então eu vou também trabalhar ao meu favor. Vou ficar numa escola do lado da minha casa". Aí fui parar no SED Vargem Bonita, que atende desde do jardim, né, eu não sei se é jardim, mas enfim, desde dos 4, 5 anos até a educação de jovens e adultos, e tem ensino especial, enfim. É uma escola que tem uhum. todas as modalidades e as etapas. E aí fiquei um ano ali. E eu tenho um filho, né, com o meu marido, e ele já estava trabalhando no sistema prisional já há um tempo, e sempre me chamando. Edu, vamos, você vai gostar, é sua cara". Eu falei: "Não, será? Não é Então meu lugar". você tem um filho, Eu tenho quantos 2 filhos. anos? Fez agora dia 5, 32 anos. Então você tem um filho de 32 anos, Isso, e ele que te chamou isso, para trabalhar no sistema prisional. E exatamente. ele trabalha no sistema prisional O ou ele era interno no sistema Não, prisional? ele era contrato temporário, hoje ele trabalha numa outra escola também no plano piloto, mas ele era contrato temporário, né, na época, ainda é. E ele foi para lá. E eu falei: "Não, se você gosta, se você achou que é tranquilo, fica". Então ele falava sempre coisas muito boas. Mas a gente sempre tem um estigma, né, o estigma, o estereótipo do que é presídio, do que é custodiado. Então eu tenho, como acho que toda a população acha, que aquele lugar ele é de periculosidade. Talvez sim, talvez não. Ele é um lugar de controle. Então, as pessoas que estão ali estão cerceadas de suas liberdades e têm as suas normas. Então, eu não julgo isso, porque isso é o sistema judiciário, sistema prisional, mas eu sou professor, então existe uma sala de aula lá. Então, aquela sala de aula, ela representa a Secretaria de Educação. Enquanto eles estão ali, eles são estudantes da rede. E depois que termina a nossa aula, a minha aula, eles voltam a cumprir a pena, voltam a ser custodiados e, enfim, e aí vida que segue. Então vamos lá. Então o seu Sim, filho primeiro te me chamou, e chamou. qual foi a sua reação, o seu impacto primeiro quando ele te chamou: Não, dizendo: "Vamos trabalhar na". "Você tem o perfil". Eu: "Será?". E aí eu tinha os cursos, porque para entrar no sistema prisional para a educação, pela sede 1, você tem que ter formação. Além dessa questão da licenciatura, você tem que ter cursos na área de direitos humanos, nessa questão da diversidade, da inclusão, e eu tinha todos esses cursos, né. Sim. E eu falei: "Cara, eu tenho, né, eu tenho tudo isso, eu tenho atendimento educacional especializado, então assim, vou tentar". No primeiro ano eu fiz uma papelada errada no sistema, fui indeferido por questões de erro de preenchimento meu. Eu Hum. falei: "Ah, é para não ser. Então se o destino tá dizendo que não é, então não é". Aí ele: "Não, vai, você vai gostar, não sei o quê". E eu estava cansada de não ver resultado. Ver resultado no sentido de ver retorno, não é? Hum. Gostei de estar no SED Vargem Bonita, perto de casa, porque eu virei coordenadora e eu era a travesti que abria o turno da manhã e fechava o turno da manhã. Então, eu estava na porta da escola recebendo não só as crianças de 5, 6, 11, 12 anos, mas também os pais que iam deixar. Então, aquilo para mim foi um marco muito forte para mim, porque eu sou daquela comunidade, eu moro ali perto. Então, Vargem Bonita é próximo ao Vargem Bonita é Priona, um né? núcleo rural dentro do Parkway. Do Do Parkway. Ah, Parkway, tá, porque você exatamente. É tem uma aqui no comunidade Parkway. nipônica e é um núcleo rural, enfim, mas tem as suas casas, O tem uma outro é Ponte estrutura. Alta, o outro é Ponte Exatamente, Alta. Ponte Alta. Uhum. E aí, vou tentar. Tentei, consegui. Falei: "Consegui, cara, então e aí? Será que eu vou dar conta?". Aí meu filho: "Não, seu psiquiatra, seu psicólogo estão em dia?". Eu falei: "Estão em dia, perfeito, então vai".
Falei: "Então vamos". E aí me preparei, e aí e ali eu vi de novo o brilho no meu olhar do tipo: "O meu trabalho tá fazendo sentido agora". E eu estou vendo o brilho no teu olhar agora, continua É brilhando, sério. porque você traz aquela empolgação, aquela energia que a gente tem quando a gente está fazendo uma coisa que Sim, gosta. E isso é visível. sim, que Eu, bom. eu vejo no jeito que você fala, no brilho dos olhos, no Uhum. contentamento com Isso, isso. é Então verdade. eu acho que eu te perguntei de onde saiu, qual a origem e tal, Sim, porque quando nós conversamos por telefone, sim. a primeira vez, né, ajustando para cá, eu já senti essa energia tua, essa tua vibração com, pô, vamos fazer, vamos lá, vem pro podcast. Aí você falou das. Eu até falei, não vou te perguntar, deixa para perguntar lá na hora. Sim. Então, já te dou assim os parabéns por tudo que você já falou até agora e vai falar mais ainda, mas por esse brilho nos olhos, Obrigada. por essa vibração, por esse gás de estar fazendo uma coisa não só que gosta, mas uma coisa para as outras Para as pessoas outras também. pessoas. Isso é super importante, né? Tá. E aí, qual foi o teu primeiro impacto assim? Como é, primeiro, vamos lá. Aham. É uma sala de aula, é uma só? Não, são blocos com salas de aulas. Então, Blocos com salas de blocos com aula salas de aulas dentro do dentro complexo do da Complexo da Papuda, Papuda. Então, por exemplo, da Fundação Educacional. Eles são não, gerenciados pela Fundação não. Educacional pela Papuda. A ideia é uma parceria. Então, ali Parceria. nós temos a SEAP, que é a Secretaria de Assuntos Penitenciários, Sim, uma sim. coisa assim, do DF, e a Secretaria de Educação trabalhando em conjunto. Uhum. Então, eles cedem o espaço, então, um bloco que vira sala de aula, então são celas que se transformam em sala de aula, então existe um gradeamento, eles entram primeiro, e aí depois que eles estão em sala, né, aí entra o corpo docente para dar as matérias, né, do componente curricular, ou a professora de pedagogia que vai ministrar ali para os alunos que estão da primeira à quarta etapa. Tá, então existe bloco não em todo o complexo, existem blocos específicos em quais alas lá? Então, por 2, exemplo, 3, 4, quais que tem lá? vou dar o exemplo agora do mais recente, que é a PDF 4, que Hum, ela é a mais nova, inaugurada recentemente. Então, ela tem um maior número de estudantes. na 4, Ela é no na 4. PDF 4, então ela tem, se eu não me engano, 5 blocos, 6 blocos sendo sala de aula, Com capacidade de quantos com alunos? capacidade de, em média, 30 alunos, 25 a 30 Estamos alunos. chegando quase numa escola, É uma escola. né? Tanto é Na que, capacidade, na quantidade de sim, alunos e de salas, sim. numa Tanto é escola que a normal. gente fala, Sérgio, que são escolas, porque a unidade PDF, né, ela tem uma organização, um organograma diferente da PDF 2, por questões dos próprios custodiados e a própria questão de onde está localizado. Então, por exemplo, a gente sabe que é um direito, mas existem um processo de seleção. Então, não Sim, é todo aluno que está na sala de aula. Então, ele passa por um processo de seleção sim, interno que a Secretaria de Educação não interfere, porque quem faz isso é a segurança, sim. a SEAP, né? Uhum. E ela nos dá a lista dos que ela indica como bom comportamento que querem entrar nesse programa, né? Nesse programa de ressocialização, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque essa lei, a lei de execuções penais, ela é de 83, se eu não me engano, 84. Então, Uhum. eu acho que não é ressocializar, porque parece que o indivíduo está fora da sociedade. E ele não está Uhum. fora, é de reintegração, porque ele Uhum. está dentro e ele precisa ser reintegrado. Ele não está fora. Então, se usa o termo ressocialização porque está na letra, né? Está na lei, mas eu gosto muito da palavra de reintegração, porque parece que ressocializar parece que ele está fora em algum planeta e eu tô trazendo ele de novo para cá. E É não é bem importante você isso. falar isso, que a gente tem que sempre lembrar que a prisão, a, ela já tem a pena de liberdade, mas ela não, nós não temos prisão perpétua. Ela para Exatamente. ser ressocializado mesmo, ou reintegrado, como você está Uhum. falando, e voltar à sociedade em condições da... Porque Sim, o sim. pessoal confunde muito e acha que a cadeia é o fim da linha. Sim. E não é, às vezes é um recomeço.
Sim, Às vezes é um recomeço, às vezes e muitas vezes sim, o preso ele precisa de uma nova chance, sim, uma segunda, uma sim, terceira, sim. uma quarta, se Uhum, for necessário, mas a gente tem sempre que ter em mente que a prisão uhum. não é o fim da linha, Sim, não é o fim da linha. Até porque nós temos casos que são menores, mas são significativos, que é do preso que está indevidamente preso. sim, E sim. sem um advogado, sem assistência jurídica, sem um braço do Estado para ajudá-lo, às vezes sem um braço espiritual, religioso, sem a família, Uhum. uhum, sem ele estar ali numa condição muito precária. Mas a gente vai discutir isso depois. Sim. Eu quero saber qual foi o teu impacto. Primeiro dia de sala de aula, como é que uma professora travesti Aham. chega no primeiro dia, e aí eu vou te contar um episódio que eu contei com o Monge Sato, porque eu vou Sim. te um episódio que não é legal, mas eu vou te contar. Como é que você primeiro, a sala de aula é mista? Não, não. Então, o presídio feminino, onde ficam as mulheres cis, mulheres trans e travestis. E temos o complexo da Papuda, são homens héteros, héteros não, desculpa, hã, são homens, cis e trans. Cis e trans. Uhum. Mas geralmente os homens trans se sentem mais à vontade no complexo da com da Tá. da no complexo não, no presídio feminino, Na na colmeia. colmeia. Os homens trans ficam na colmeia. Também. Então, na sala de aula, você não tem essa mesclagem, não. Não, eu trabalho só com homens, cis. Homem cis. Sim. Pois é. Então, Então, eu que acho que é mais isso? complicado, não? Você Não, queria trabalhar especificamente com quando eu travestis? cheguei antes de chegar na escola, e é uma questão, assim, de empoderamento, de saber onde eu estou, para onde eu vou, então eu li completamente o projeto político-pedagógico da escola. E lá faz alusão dentro do projeto político-pedagógico essa questão de aulas de integração para travestis, ou seja, turmas só de travestis e mulheres trans. Inclusive, esses pilotos rodaram, mas infelizmente eu não estava presente ainda. Mas era a tua intenção primeira? Era a minha intenção. Então, eu vou para lá, mas quero trabalhar com elas, para mostrar Ah, para elas assim que existe esse outro essa lado, essa possibilidade. possibilidade, Hum. ou esse outro caminho. E aí tu foi para homem cis. Homem cis traduz aí. Homem Homem cis é cis. peão, assim. Homem cis é o Homem que se identifica, né? Exatamente. Com a Homem sua. cis, é a ideia da biologia, do sexo. Então, é aquela pessoa que, ao nascer, é identificada pela genitália, e pela genitália é codificada como sendo masculino ou feminino, ou homem ou mulher. É basicamente isso. Pela genitália, indica-se o homem, pela genitália, indica que se é mulher. A ideia do cisgênero é que a pessoa não teve compatibilidade daquilo que foi imposto para aquilo que ela vive. Então, assim, me falaram que eu era cis, me educaram nessa estrutura, eu me vejo dessa forma, para mim tudo bem. O que é uma pessoa trans? Uma pessoa trans é aquela pessoa que não está totalmente de acordo com aquilo que foi declarado ao nascer. Então olharam ali a genitália e falaram: pela genitália você tem que ser mulher. E aí você convive, vai vivendo as suas histórias, diz: isso aqui não sou eu, isso aqui não me pertence. E aí há essa inadequação entre pensamento e identidade com a imposição de gênero. E aí a gente vai chamar pessoas trans, tanto trans masculino, não binários, mulheres trans e travestis. Então, é toda essa galera que não coaduna a mentalidade, o ser com o mental. Seria isso. O que causa um transtorno, um desequilíbrio interno, externo, social, né? Tem todo um peso nessa falta de identificação. A gente vai chamar de disforia. Disforia, Disforia de quando gênero. se olha também no No espelho espelho e e não não se vê, vê aquilo que não é queria aquela ver. imagem que ele Sim, seria queria, é isso. disforia. Uhum. E aí vem a modificação, pode vir a modificação física, pode vir a questão de hábitos, de roupas e tal, Sim. etc. também. O que a gente pode entender é que existem vivências trans. A transexualidade ela é muito ampla.
Então a gente também fala, né, Sérgio, dessa ideia do binarismo. Então, o ser humano é muito complexo para que a gente possa dividir a humanidade em masculino e feminino, em macho e fêmea. Então nem a biologia ela é tão cartesiana desse jeito. Então é muito complexo a sociedade definir, por um aspecto, vamos dizer, só o biológico, quem pode ser e quem não pode ser. Então a gente diz assim, a gente não nega que a biologia existe enquanto ciência. O que a gente diz é, só a biologia não consegue explicar a complexidade que é ser humano. Entendeu? Sim, Isso envolve a sexualidade, a identidade de gênero e a orientação sexual. sim, a gente tem que ser compreensivo no que a própria pessoa se define, Sim. em como a pessoa se define. O IBGE já faz isso, é compreensivo Sim. nesse sentido. Outros sistemas de classificação, vamos colocar assim, são mais hoje, depois da evolução, né, a legislação vai evoluindo, as vivências, os relatos, né, Uhum. as experiências que muitas vezes são ruins para que depois chegue a um resultado bom lá na frente. E aí você vê que para você chegar aqui Uhum. conversando comigo, para você chegar na UNB e Sim. para você chegar lá no Complexo da Pampulha, em vários lugares que você sabe muito mais do que eu, o peso disso Uhum. de ter chegado, para você ter chegado aqui, você tem toda uma ancestralidade, vamos colocar aqui, uma ancestralidade trans e toda uma comunidade, de todo o leque de comunidades para você chegar aqui. Sim. Há uma história, não é Claro. isso? Há Ah, uma sim. história de luta, há uma história de suor, há uma história de coragem. Eu ressalto essa palavra coragem e parabenizo pela coragem, porque não é fácil. O Brasil é um país Sim. extremamente o mais violento do mundo, com Ele é o o primeiro primeiro, né? a, por 18 anos consecutivos, apesar de uma queda do número de assassinatos, a gente comemora esses dados, mas a gente não pode dizer que isso é uma celebração. A gente comemora porque houve uma redução, mas as pessoas travestis e mulheres trans, principalmente negras periféricas, estão morrendo. E você falou de institutos de pesquisa, nós estamos agora neles, mas não foi por uma questão de bem-querer, foi uma questão de luta mesmo. Então, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IPDF, Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, ah, perguntava, por exemplo, ou pergunta, quantos cachorros pets tinha na residência, mas não perguntava a identidade de gênero e a orientação sexual das pessoas. Então, a organização da sociedade não é como a ANTRA, Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, a AGBLT, a BONG e outras organizações da sociedade civil entraram, Centro LGBT aqui de Brasília, entraram exatamente na justiça, com petições assim, para que a gente pudesse conhecer a nossa população, porque não há como falar em políticas públicas se eu não tenho dados. Então, assim, quantos travestis nós temos? Onde estão essas travestis? Sim, Onde estão esses homens trans, pessoas não binárias, gênero fluido? Então, foi esse questionamento. Então, assim, esse espaço, ele não nos foi cedido. Esses espaços foram conquistados, entendeu? E aí você fala da questão da ancestralidade, a gente tem muito respeito. A gente chama de traviarcado. traviarcado. As traviarcas foram aquelas que lutaram com sangue. Você falou suor, eu coloco sangue também, porque Sim, o meu caminho que eu estou percorrendo, ele foi feito na questão do suor, do sangue, de lágrimas de muitas anteriores a mim. Então, a isso. média de vida de uma pessoa trans, de uma travesti no Brasil hoje, é 35 anos. Ou seja, aí eu pergunto sempre para os meus alunos, quando eu sou convidada a fazer palestras, a primeira pergunta que eu faço é: quantos anos você tem? Quem tem mais de 35 anos, levanta a mão. Exatamente para dizer: olha, parabéns, porque se vocês fossem uma travesti,
vocês estariam mortas para aqueles que são menores, assim, da faixa etária de 35. Então, é uma coisa muito absurda, sendo que a nossa população vive o dobro disso. Sim, sim, E aí a gente tem ainda que lutar pelo mínimo. A gente está lutando pelo mínimo. Então não é uma questão. Quando a gente fala assim, direito das travestis e trans, não, não é. É o direito básico, é o direito à vida. Então a gente não sim, está falando nem da questão do trabalho, nem da questão da saúde. A gente está falando assim, a gente está falando do direito de existir. E sim. aí a gente vai para a ideia de crime de ódio. O que é o crime de ódio? Principalmente contra a população LGBT, que é a PN+. É aquele crime que quer desfigurar a sua humanidade, quer tirar a sua humanidade. Em que sentido? As travestis são decapitadas, têm os seios mutilados, têm os órgãos genitais arrancados. Então, o homicídio por si só já é uma barbárie. E aí é um crime de ódio, por quê? Porque você quer desumanizar aquele corpo, dizendo assim: você não tem o direito de existir enquanto travesti, enquanto mulher trans. E aí você vê as mutilações de seios, você vê a ideia de cortar a genitália, exatamente para dizer: isso não é seu, isso não Uhum, te pertence. E aí a sim. gente tem que lutar sempre para que a gente tenha as ferramentas, tanto jurídicas quanto na assistência de justiça e a própria a ideia de saúde também. Porque quando a travesti ela vai no posto de saúde, a primeira coisa que dão para ela, sabe o que que é? É Hum, camisinha, preservativo e gel. Como se a saúde da travesti se resumisse a isso. Ela sim, não precisa ir no médico para ver a questões hormonais. Então, você vê o estigma que existe. A gente não tem uma sociedade preparada sim, para atender uma travesti na saúde, para atender uma travesti num restaurante sim. e na própria educação também. E eu digo alunos e estudantes, crianças e jovens trans. Então a gente não tem ainda essa preparação Não temos. ainda. Eu gostei do ainda. Você sabe que é um termo que eu gosto. Ainda. Sim, E eu adoro quando alguém diz que você não vai conseguir ou que sim. você não conseguiu. Tem uma história muito engraçada. Eu, eu nunca havia ido a um psiquiatra. E aí eu fui, depois eu conto a história que tem a ver com a empolgação, né? Sim. Minha filha, vamos a um psiquiatra, vamos a um psiquiatra. Eu fui. E o psiquiatra estava vestido de psiquiatra. E aí uma das perguntas que ele fez para mim foi assim: ele olhou muito sério para mim, eu olhei muito sério para ele. Uhum. Ele com todo o conhecimento e eu peão. E uma das perguntas que ele fez para mim foi assim: "Você quer ajudar o mundo inteiro?" Eu falei: "Sim, eu quero". Aí ele falou assim: "E você acha que você está conseguindo?" Eu falei: "Não". Ele: "Tá vendo?" Eu falei: "Ainda. Não estou conseguindo ainda". Eu não tenho religião, mas eu posso citar, eu não falei isso, né? Sim. Eu não tenho religião, mas eu posso citar um tal de Jesus que veio Sim. também Com tentar essa ajudar mesma todo mundo. ideia. Isso não é problema, Sim. ajudar todo mundo, né? Você não pode se desequilibrar. Mas eu tenho umas restrições ainda com essa figura. Tem outras histórias, depois eu vou te contar outras histórias que parece que você vai na mesma vibe minha, que é da vibração e pra cima, né? E com aquele Sim. gás todo. Mas voltando à história do primeiro impacto. É Tá, como foi? isso. Você chegou Vamos, lá na vamos, sala de aula. vamos E aí? fechar. Não, mas antes de chegar Como na é que a travesti aula, chega na sala de aula? não, ela chega até tranquila, chega até tranquila. O impacto maior foi a chegada no sistema. No No sistema. sistema, porque Ah, primeiro ali eu não trabalho só com os custodiados, os estudantes, né, os alunos que estão sobre o regime ali fechado. sim. Mas eu trabalho também com os policiais penais, Os então, FUNSA. que estão ali para garantir a segurança minha e de todos nós, E enfim, que também são abalados psicologicamente, fisicamente, pela tensão no pela sistema. atenção, E isso eu não sim, estou puxando para um lado e para o outro, não, sim, né? Que eu tenho, conheço pessoas do sistema sim, prisional que são policiais penais e eu uhum, sei o peso que sim, eles transferem. Eh, a gente não está fazendo defendendo um lado nem outro, mas sim, estou dizendo que é um sistema mesmo. E quando se fala complexo prisional, sim, complexo penitenciário, eu pego o complexo e jogo na complexidade sim, humana, sabe, no psique, etc. Porque é sim. complexo duas vezes, né? É, então, como é que foi o teu impacto lá
chegando, então, primeiro o impacto chegando, você teve medo? Medo, eu não seria a palavra medo, mas eu titubeei, falei assim: "Será que é esse aqui mesmo? Será que eu vou dar Já conta?" titubeou já lá dentro, né? Já, porque assim, Hum, você passa por, vida pregressa, então eles fazem uma investigação da sua vida, e sim. eu já falei assim: "Gente, será?" E aí eu fiquei na dúvida: "Será que eu já Será que será eu fiz na semana será que eu passada? fiz alguma coisa?" Enfim. E aí tem sempre esse primeiro impacto. Depois vem a formação deles, dos policiais penais, explicando todo o complexo sistema que é a Papuda, enfim, dando as questões de segurança, mostrando exemplos de precaução, enfim, toda essa questão da segurança. E aí você já fica impactada pelas imagens, pelos exemplos, pelas histórias. E aí, ok, aí primeiro impacto com eles, aí é a coisa da revista, de deixa documento, não pode entrar com isso. Você entende, porque é um lugar de restrição, tudo bem. Sim, a questão da segurança Sim, tua, deles sim, também, e dos dos próprios próprios dos custodiados. custodiados, Sim, a sim. segurança é em primeiro lugar e não se abre uma porta sem fechar outra Sim, antes. isso é fato. É a questão de segurança que às vezes a gente olha de fora Sim, com um olhar muito duro, tanto para o custodiado, quanto para o policial penal, quanto para o religioso que vai lá sim, prestar assistência religiosa e sim, sim, espiritual, como para o servidor lá, como para o diretor do presídio. Há um olhar, primeiramente, muito duro, eu acho, e aí eu quero trabalhar isso contigo. sim, Por quê? Porque eu tô aqui frente a frente com uma pessoa que trabalha dentro do sim, sistema prisional, o que não é nada normal, assim, vamos colocar, e te parabenizo de novo pela obrigada. iniciativa, porque tem que ter muita coragem, tem que ter equilíbrio, tem que ter força, porque você quer queira ou Uhum, não, você está colocando a sua vida em perigo mais do que ela já está em perigo. sim. Coloque mais vulnerabilidade, não é isso? Exatamente. Uhum, Porque se você coloca que a longevidade das travestis é 35 anos, sim. depois você me faz um cálculo da longevidade das travestis professoras dentro do sistema de complexo prisional. Aí vem um achado, uma coisa Sim. interessante que eu fiz uma entrevista para um meio jornalístico famoso aqui de Brasília, nacionalmente também, e nessa pegada de uma travesti dentro do sistema prisional. E o repórter da época, ele pesquisou no INEP, no MEC, se existia outra travesti trabalhando em qualquer sistema prisional, né, do Brasil. E não temos dados, não tinham dados. A Só resposta é assim, INEP, não temos esse tipo de dados. MEC, não temos esse tipo de dados. Google não Não temos, tem tipo de dados. Então, chat, assim, site GPT nós só temos uma maluca só tem essa que. E aí, então, que é que a teve uma matéria ideia e foi é mesmo. a única travesti do sistema prisional. Hoje eu tenho a felicidade de dizer que não sou a única. Recebemos, quando eu falo recebemos, eu falo sede 1 de Brasília, uma professora de contrato temporário, né, professora substituta de inglês, chamada Maria Andrômeda. Então, assim, eu não sou a única. Agora, existe uma outra travesti também dentro do sistema prisional. Então, assim, eu espero que ela tenha toda a saúde e coragem de continuar. Precisa. Voltando à sua pergunta inicial, para a gente fechá-la, depois dessa formação com os policiais penais, vamos para o primeiro dia de aula, que é uma aula coletiva, no pátio. Então, existe um cercado, uma gaiola, um lugar onde o policial penal fica num espaço mais alto, onde ele tem todo o campo visual do pátio. E aí a gente ficou naquela gaiola, naquele gradeado, e aquele bando de homens de branco, e eles me olhavam com aquela coisa assim: "Quem é você? O que que você é? O que que você veio fazer aqui?". E ao mesmo tempo, e aqueles olhares todos para mim começaram a me intimidar. E eu cheguei em casa, né, depois desse dia, primeiro dia de aula coletiva, de apresentação, eu cheguei em casa e falei com meu marido, falei: "Ih, acho que eu não vou dar conta não. Será Hum, que eu fiz besteira de acho que eu não vou dar conta, porque o negócio lá é pesado, o ambiente é é. pesado, o clima energético é Uhum. pesado". Então, assim, os custodiados nunca
me trataram de maneira ríspida ou ofensiva, muito pelo contrário. Mas é um ambiente energeticamente pesado, porque a gente está ali lidando com tensões. Tensões de quem tem que lidar com a segurança do local e tensões com quem está ali há 5, 10, 20, vai ficar 10, que já está lá já há 10 anos. Então, tudo isso é colocado em pauta. E eu falei assim: não, mas eu vou. Tanto é que eu fiquei tão fragilizada ou sensibilizada que a minha imunidade baixou. Então, na primeira semana, eu trabalhei gripada mesmo, porque assim, minha imunidade baixou porque aquilo tudo para mim era muito novo. Então você Cheiro de sentiu criolina, eu aquele senti impacto. o cheiro de criolina é muito forte, o jeito como o sistema é organizado. Então, aquilo pra mim é muito impactante, porque eu estava vindo de situações de pessoas libertas. Eles utilizam a criolina como um desinfetante Criolina seria que é uma. muito forte, Sim, né? eu Não achei. se usa a creolina. A creolina é um desinfetante para o público mais antigão, sabe? O público mais jovem, de repente, não tem muito contato, mas o pessoal do interior, de cidades menos abastadas aí, tem contato. Creolina é super forte, Super inclusive forte. é É tóxico tóxico. para a gente respirar aquilo. Sim, Não sim. se usa em residências normais, mas lá, então, pela questão, muitas vezes, e eu vou te perguntar de alguns conflitos depois, né? Sim. Mas pela questão de quantidade, existe sim um tratamento meio brutalizado, eu acredito, entendeu? Que Uhum. não haveria em outros. É claro que pode haver piores, né? Mas eu creio que algumas coisas são desnecessárias, a gente vai Sim. perguntar sobre isso depois. Mas vamos lá. Então, o teu primeiro impacto foi um choque. Um choque de realidade onde você vê um portão fechando e outro portão abrindo, Sim. e são vários portões, então aquele barulho. Você vê pessoas gritando em outras alas na qual você não dá aula, não tem acesso, mas essas pessoas estão lá, e aí você não sabe se aquilo é grito de comunicação, de dor, de angústia, e aquilo, quando eu chegava de manhã, aquilo já me apavorava, né? Mas eu falei, não, eu vim aqui com um propósito, pelo menos esse ano eu vou ficar. E aí fui surpreendida. Eu mirei numa coisa e acertei em outra. Então, assim, no primeiro ano, e eu já cheguei já dizendo, bom dia, sou professora Edu, sou uma travesti, ela e dela. Então, sempre me chamaram de professora, senhora. Então, nunca tive esse tipo de rusga. E qual você acha, aí invertendo a pergunta, qual Aham. você acha que foi o impacto sobre os alunos quando eles te viram? Foram. Eu achei que foi enorme. Primeiro, enorme no sentido assim. Ela tá lá, quem é ela? Ela não, tipo, isso, esse ser, o que é? É homem, é mulher? Mas tem peito? E você foi Enfim. assim, vestido assim Não, a já. gente tem uma vestimenta própria. Então, assim, a Ah, gente tem um uniforme padronizado. Então, assim como a segurança, né, os policiais penais têm um uniforme deles, a gente também tem o nosso. Então, pessoas que possuem seios, obrigatoriamente, além do uniforme, tem que usar um colete. Mas mesmo assim, o volume sobressai. sim. E é aquela coisa assim, o que que é isso? Né, assim, será? E o impacto é assim, é a professora. E detalhe, é a professora que traz coisas bacanas. É a Sim, professora que tem uma puta informação, assim, tem uma bagagem para sim. nos dar. E que está dando a eles a oportunidade de Hum. estar ali dentro de uma sala de aula, e aí eu parabenizo o Centro 1, é O isso? SED 1 de Brasília. Sede 1 de Brasília, em nome do CGM Talks aqui, dando os parabéns, a minha formação também é de professor, né? Olha Nós já que bacana, conversamos, sim. né? Inclusive dei aula também na educação de jovens e adultos no Centrão de Taguatinga Sul. Então, parabenizo o Centro 1, SED 1. a Sede 1, parabenizo o Estado, parabenizo também o Complexo da Papuda, Sim, a Fundação Educacional, porque aí sim, é um trabalho conjunto, o Ministério da Educação é um trabalho conjunto, e outros organismos, né, e outras pessoas, né, e outras instituições, para que isso aí se realize, para que você sim. chegasse até a tua decisão, eu tenho certeza que ela foi tomada de amor, né? De vontade de ajudar o próximo, mas diante também de
da visão de que aquele local teria segurança, Sim, seria seguro para você e você estaria fazendo um ótimo trabalho para os outros, senão você não teria poderia não voltar. sim. Não, Eu não tinha vou essa escolha, voltar, tenho essa escolha. né. Uhum. Então, só homens. E aí, tá. Então, o impacto que eu vou falar aqui, que a professora Edu, ela tá sentada aqui, Uhum. mas a professora Edu é impactante mesmo, não é? Então você chega lá Sim. com que altura você tem? Eu tenho 1,85, mas agora eu tô com um salto de 3, 5 centímetros, mas lá a gente tem que usar tênis por questões de segurança, então Então você tem 1,80, tá com 8,90. tô com Tô 1,90. me sentindo aqui impactado. Então você veio com salto aí para impactá-la, já pra, Não, eu vim pelo conforto, eu entendeu? falei: "Vou de conforto", né. Então, porque Uhum. chega lá numa sala de aula só de homens, Sim, uma travesti sim, com 1,85 m de altura, quase um metro e isso. noventa, um porte físico Porte físico que invejável, impõe, que impõe. invejável, que impõe, e aí? Não E é? aí, as curiosidades, o interesse do tipo: Uhum. "Queremos saber de você". Qual é a Então sua? assim então Uhum. a minha aula era assim, metade conteúdo e Ah, metade minhas vivências, ah, ou vivências eles ficavam diversas. perguntando. Totalmente. É Então assim, mesmo? e eu acho que talvez dizer assim: "Sou uma professora travesti, é isso, isso, isso que eu sou, é assim que a gente vai trabalhar". Acho que isso deixou eles mais à vontade para ficar me Hum, perguntando: "Professora, posso perguntar?" "Sim. O que que é LGBTQIAPN+, o ah, que que é isso, o que que é aquilo". Então a hum, gente criou esse vínculo de confiança, no sentido sim, de podemos falar do conteúdo, mas também podemos falar de amenidades que envolvam curiosidades em relação à comunidade LGBTQIAPN+. E tinha muito, e tem demais. Não, interessante. exatamente partindo da ideia da ignorância no sentido de não saber. Não saber. Uhum. E que tipo de perguntas mais eles te fizeram, assim, quais as perguntas que mais e quais as que foram mais complicadas? Se algumas forem muito pesadas, aí tu dá aquela nebulosidadezinha por causa da rede social. Com Por causa da certeza. rede social, não é porque a Sim, gente aqui não, é porque às vezes a rede social pode derrubar. Mas sim. qual aqueles te faziam mais, assim, mais S frequentes, assim? Sérgio, as curiosidades, elas vinham desde o tipo: "Professora, quantos ml a senhora colocou? Ah, Professora, deixa a gente ver". Tipo, hum, cicatriz, aquela coisa ah, toda. tá. "Professora, a senhora é operada?", que a gente chama de Aham, resignada. sim. "Professora, a senhora é operada? A senhora é casada?". Então, as perguntas vinham nesse cunho e Uhum, outras também, né, sim. e a curiosidade também, e a liberdade. Teve um custodiado, por exemplo, que ele come estava tendo uma experiência trans, eh, ele estava com uma moça, uma travesti, e outras 2 mulheres cis. E aí ele ficou com a travesti. E as outras 2 mulheres cis, enciumadas com a situação, contaram sobre a intimidade da outra. "Olha, você tá ficando com ela, mas ela é uma travesti, ela é uma mulher trans". E aí ele conta isso pra mim e pra sala, assim, dizendo assim: "Professora, eu não fiquei com ela porque eu fiquei bloqueado". Eu falei: "Você perdeu a chance da sua vida de experimentar algo essencial". E ele falou: "Pois é, professor, e olha que ela fazia ou coisas que eu nunca tinha visto antes". Eu falei: "Tá Hã, vendo? Você perdeu essa oportunidade porque alguém te tolhiu". Porque não era falta de tesão ou de prazer, era simplesmente alguém dizendo que você não podia estar com aquela pessoa. mas esse alguém, Uhum. vamos botar o alguém no plural, é alguéms, Alguéms, é sim. alguéns. Então esse houve todo esse, tem todo esse questionamento. Teve alguma pergunta, assim, que você achou muito curiosa, muito engraçada ou que você preferiu não responder ou alguma vamos lá, lembra da rede social, tá, não tô tolhindo você aí não, é Não, só sim. pra ou teve, assim, alguma que te constrangeu, que você: "Poxa, isso O afeta a minha". constrangimento não houve, mas é uma situação que me deixou um pouco, assim, Hum, fora do meu lugar, né, de hum. conforto. Por exemplo, eu estava ali para dar aula e de repente você recebe cartinhas, bilhetes, que a gente vai chamar de catatal dentro da linguagem do Sim, o sistema prisional, catatalzinho. e aí Aham. você recebe bilhetes, cartinhas, de interesse
para Era mim. isso que eu ia te perguntar. E também coisas assim, de aluno mesmo, falar assim: Uhum. "Professora, eu tô saindo daqui a 5 meses". Ah, olha aí, já dando um toque, E né. eu falei assim: "Tá, que coisa Que você boa. vai fazer daqui a 5 nos E próximos aí, 5 meses, né? professora? E aí, tenho chance?". Aí você dá uma de desentendida e Hum. assim: "Chance pra quê?". "Não, e aí, professora, nunca pegou um maranhense?". E aí você leva na esportiva, Sim, porque você fala: "Não, se tudo eu for levar para o pedagógico e para o policiais penais, eu fico sem aluno". Então assim, se releva, você corta. Claro que aquilo que invade a minha intimidade, por exemplo: "Professora, você mora onde?". Então, não é da seara é, deles e já não e invade um pouco a minha sim, sim. privacidade, e aí eu corto. Mas essas curiosidades do tipo, o interesse por mim, foi uma coisa que eu achei, interessante, porque E gostou, hein? não, quem Gostou, não gosta gostou. Eu vou dizer para o a seu minha esposo, você já vaidade. era casada? Já era casada, já era Eu vou casada. te entregar aqui, porque Não, você ele sabe, gostou. eu Ele conto sabe? tudo pra ele. Eu falei pra ele, tá, eu inclusive tenho essas cartinhas hoje, porque não só pelo conteúdo, mas pela habilidade. Eles têm umas habilidades manuais de desenho maravilhosas. Então, assim, e não foi uma poesia, um poema, um bilhete só de cunho sexual. Tinha um romantismo ali. Aí eu fico pensando, o que seria? Será que isso é um desejo genuíno ou é porque a pessoa está privada de certas possibilidades, então vê ali uma possibilidade de carinho, afeto, de trocas que não é permitido, porque em tese são todos homens cis e em tese são todos heterossexuais. Eu Então, gostei do assim, em tese, mas eu vou jogar tudo isso que você está falando, tô brincando contigo, né, você gostou e tudo, eu vou jogar dentro, não interessa o que foi, vou jogar dentro da aceitação. sim, Eu acho que é o que houve ali, foi. uma aceitação, que é aí um universo mais amplo, Sim, que quando eles olham para você com admiração, eles olham para você com desejo, eles olham para você com com interesse, respeito. com respeito, Uhum. interesse que seja sexual, que seja afetivo, que seja Sim, pelos bilhetinhos, pelos catataus, etc. sim, Mas chama-se aceitação. Estou te colocando aceitação. na minha visão de peão, Sim, como eu vejo isso. sim. Entendeu? Então, Uhum. quando eu brinco contigo, você gostou, é no Sim, sentido total de, poxa, eu cheguei ali, fui aceita, uma professora trans, sim, e fui querida, fui desejada, sim. Respeitada. respeitada, Uhum. admirada, ou seja, então eu quero entender aqui que lá, dentro do sistema prisional, de repente você pode ter Uhum. tido muito mais coisas, muito mais acolhimento do que fora, Ora, eu só não é vou isso? exatamente, eu só vou dizer que a palavra mais adequada seria, hã, respeito. Porque quando a gente fala aceitação, aceitar, parece que condiciona a minha existência à aprovação do outro. Sim. E não é bem isso. Então, assim, Uhum. eu tô lá para ser respeitada, eu não tô lá para ser aceita. Porque parece que o aceitar parece que tá num nível de Uma tolerância, uma concessão, concessão. "Ah, eu uma aceito". Não, você não tem que aceitar, você tem que respeitar, porque eu tô aqui. E eu digo isso da maneira do respeito. No meu primeiro ano, eu fui paraninfa, eu fui madrinha de uma olha turma aí, de terceiro ano. super E eu legal, hein? fiquei chocada e emocionada. Eu falei: "Vocês têm certeza?". Não, sim, Legal, professor, é a senhora. legal. Ou era a senhora ou era o professor tal. Mas vocês têm certeza, gente? Vocês têm noção do impacto disso nas nossas vidas? Porque eu serei a paraninfa, a travesti ali para receber os familiares de vocês, para entregar o canudo de vocês. Vocês têm noção disso? Temos, professora, e a gente quer a senhora mesmo. Eu falei: "Gente, eu tô emocionada, porque Super legal. vocês estão quebrando mais uma barreira, mais um paradigma da minha existência", entendeu? Sim, Da minha possibilidade de ser. exatamente. E foi muito bom, Sérgio, assim, Não, imagino. eu fiz uma lembrancinha como um paraninfa, né, você sabe Aham, que eu sou emocionada, como eu te disse. sim. Eu fiz uma metáfora com um sonho. Então, cada aluno formando, agora já formado, recebeu uma caixinha com 2 sonhos. E eu fiz um poema, recitei um poema sobre sonhos, e Hum, dando a perspectiva de que sonhos não acabam, e sonhos são compartilhados. E quando você compartilha o sonho,
ele se torna real. Então eu entrego esse sonho, essa caixinha com 2 sonhos para eles e dizendo: "Divida o seu sonho com alguém, ele vai se realizar". Aí mãe chora, namorada chora, tia chora, o custodiado chora e entrega para esses parentes ou fica para si. "Professora, eu vou ficar comigo, porque eu ainda não concretizei meus sonhos". Eu falei: "Pois fique". Sim. Então eu usei essa metáfora e a lembrancinha, então para mim isso foi muito impactante. E professora de inglês, o que é que eu fiz? Eles se apresentaram em inglês, cantando Olha inglês para só. os parentes. Então Puxa, assim, aí foi um professor, impacto, né? aonde que eu estaria falando inglês? Então assim, É. aí você fala: "Pronto, agora sim eu tenho um trabalho, eu tenho um serviço que eu realmente me sinto útil, necessária". Sim, então, te parabenizo mais uma vez por Nada, isso aí, porque é obrigada. muito legal, e essa sua ideia de colocar os sonhos à frente, porque a gente é isso. Sim, Ou você e os sonhos são o quê? Objetivos, são né. objetivos. Ou você tem sonhos na vida, ou você tem objetivos, ou você vai ficar parado, paralisado e a Sim. frustração. E então vamos lá somar aí Hum. esse conceito que você colocou aí importante, que eu coloquei leigamente e pionisticamente como aceitação e você jogou para Não. o não, mas é importante, você jogou para o respeito, né, Sim, colocando ali no mesmo plano sim, de aceitação, respeito, sim, as pessoas todas sim, estão no mesmo sim, plano, sim. e é isso que a gente É, quer. Ainda não estão, mas é isso que a gente busca. sim, É isso que a gente está buscando, principalmente nós da educação. Eu não estou dizendo só principalmente, porque muitas pessoas de muitas áreas buscam, mas a educação, ela tem a obrigação sim. de fazer A isso. sua função primordial é isso. Exatamente. Deixa eu te perguntar, professora, Sim. a senhora não conheceu no CIL e no CILT e no SILC, os antigos denominações, professor Gervásio, professora Cléria, nem professora Joelma. Eles são de outra geração, mas todos Conheço, foram lá. cheguei, conheci o Gervásio. Professor Gervásio, olha, um grande beijo, um grande abraço. Eu te chamei porque quando você falou Sil, Silt e tal, eu me lembrei do professor Gervásio, lembrei da professora Clélia, e lembrei da minha ex-esposa Joelma, que também deu aula no Sil, no Olha, Silt e tal. Ela também, letras, tradução francês. que legal. É, Ela é mais audaciosa que eu, só fiz licenciatura. e o Gervásio é do inglês e a Clélia é do inglês. Uhum. Que a Clélia foi quem me apresentou, e aí vamos para a parte da literatura, Charles Bukowski, Sim, que extremamente cortante, sim. extremamente, e ele é hum, Visceral. na parte Uhum. um homem ali cis, né, entrando dentro do nosso gênero, mas um excluído também, Sim, um sim. excluído, um underground, um Subversivo. subversivo, um eh, um personagem que é um escritor, mas que escrevia o que ele vivia, Sim, um outsider, não sim, é? sim, sim. Então, um beijo aí para todos vocês dos Centros de Línguas e para os colegas aqui, né, para os amigos de muito tempo que eu Sim. citei. Tá, e aí depois, como é que foi a partir dessa primeira aula, a partir desse conhecimento, a partir desse o que que você enfrenta, o que que eu gostaria de citar lá? Vamos Hum. deixar bem claro lá na aula na 2, 3 e 4, quais são essas separações de pessoas que estão lá? Essas separações, elas são feitas por celas, então a gente está falando ainda de um sistema prisional. Então eles Uhum, estão num bloco, sala de aula, mas dentro desses blocos, sala de aula, existem celas. Então eles são organizados na sala de acordo com as suas celas. Então, às vezes, é uma cela numa sala, às vezes são duas celas numa sala. Então, eu vejo por alto quando um policial penal pergunta: é um e dois, cinco e seis? Então, eu percebo que isso é a cela onde eles convivem e vivem. E aí, essa divisão. Então, o bloco, sala de aula, não é só as aulas, mas também é a carceragem deles. Então, eles ficam ali, não é? E aí tem a benesse de ser um espaço diminuído no sentido de quantidade de pessoas, porque o bloco de aula não entra outros custodiados que não são alunos, então a gente tem.
esse limite reduzido, assim, reduzido, mas dentro de um padrão de sistema penitenciário, né, Sim, de superlotação. Então a gente está falando, por exemplo, o dado mais recente que a gente teve da SEAP, nessa última formação essa semana, é que tem 19.000 pessoas, entre homens e mulheres cis e trans, privadas de liberdade pelo Estado. Então é uma massa carcerária muito maior do que grande. muitas cidades Muitos pequenas municípios, com europeias e certeza, até municípios brasileiros. brasileiros É também, né. muito, é E realmente muito é, grande. e a gente não atende ainda, hã, a gente está, se eu não me engano, depois a gente pode pegar esses dados dentro do SED1 de Brasília, a gente não atende ainda 3.000 estudantes. Então, a ideia é garantir esse direito constitucional a todos e a todas que estão ali privados de liberdade, porque isso é um direito constitucional, não é um Sim, desejo da Edu ou do Sérgio, é uma obrigação do Estado, sim, né. O Estado, ele está custodiando aquela pessoa, privando aquilo que é mais sagrado, a sua liberdade. Mas a liberdade a custo de penalização de um crime ou algo ilícito que aconteceu. Mas os direitos constitucionais ainda existem. Então, a dignidade humana, a questão da educação, a saúde, tudo isso tem que ser garantido. A gente não está aqui defendendo o custodiado, porque sim. não somos promotoras, eu não sou promotora, eu É. não sou juiz, eu não sou advogada, eu sou professora. Então, eu já digo para eles: eu não vim aqui julgá-los, eu não vim É. aqui absolvê-los, eu vim aqui educá-los, trabalhar a aprendizagem com vocês. Isso tem que ficar muito claro, porque quando a gente está falando aqui, nós estamos falando, entrevistando uma professora que está cumprindo a função dela. Sim, E isso tem que ficar bem claro. Está defendendo o lado do custodiado. Não, estamos defendendo, estamos falando dos benefícios que a professora está levando para os sim, custodiados, da legislação que prevê isso, prescreve isso, dos direitos do custodiado dentro do sistema sim. prisional. Porque, como eu falei, não é o fim da linha, Não, não é o fundo do poço, é difícil, é pesado, mas não acabou ali. E a obrigação do Estado é reintegrar, é ressocializar. sim, O Estado não está fazendo mais do que a obrigação dele e você não pode ter uma pena sobre a pena. sim, Você não pode colocar a pessoa no sistema prisional, ela cometeu um crime, ela já está privada da liberdade, que é a pena principal dela. sim. Então você não pode jogar lá privada da liberdade e ainda em condições totalmente insalubres, perigosas, maus tratos. E aí eu vou te perguntar, e você seja tranquila para me dizer se sim, se não, se Uhum. você vê qual a tua relação com os policiais penais, e aí se tiver impacto para você, você não vai falar. E se você, dentro da tua visão de professora, você acha que o tratamento é adequado, é não adequado, tem que melhorar, e se há um choque do que você traz de educação, do que você sua carga da legislação, do conhecimento da legislação, com o tratamento entre o policial penal e o custodiado. Há um choque? A princípio houve um choque, Sérgio, comigo e com os policiais penais. Por quê? Porque assim como para os custodiados, eu era uma novidade. Eu Sim. ainda sou uma novidade, porque eu ainda não andei ou não trabalhei em todas as unidades prisionais. Então, eu Hum, tive uma entrada pela PDF-1, não é? Então, é um presídio de segurança máxima, enfim, tem as suas regras. Então, eu acho que, assim como os custodiados, os policiais penais, tanto homens como mulheres, não estavam acostumados a ver aquela figura naquele espaço, naquele lugar. hum, Simplesmente em outro lado ou em outras ocasiões que não era o meu caso. Então, houve primeiro esse choque. hum. Criou-se depois uma rusga, mas no final do ano letivo dessa minha entrada pela PDF-1, que foi uma questão de banheiro, né? Essa questão do uso do banheiro. Já está bem aqui, ó, anotado, do banheiro aqui, ó. E aí, depois dessa experiência, se pacificou, Qual foi a entramos. questão? A questão foi assim: na PDF-1,
trabalhando ali o ano letivo e 8 horas do meu dia naquele espaço, mas não indo no banheiro, não fazendo xixi. Então eu Hum, só fazia xixi na minha casa. E aí quando hum, as pessoas ficaram sabendo disso, assim: "Mas que absurdo, hum, como? Não pode". Eu falei: "É, mas eu fico, eu fiquei". E o estopim, vamos dizer assim, ou a ideia norteadora de achar uma solução para mim, foi criar um banheiro neutro ou um banheiro afastado, ou o terceiro um banheiro. terceiro banheiro. Então não vamos botar nome nele. Era um Tá. terceiro banheiro, era o banheiro Uhum. 3, né, Tá. para quem quisesse ir, né, então seria mais ou menos isso, seja homem, mulher, era o banheiro 3. E eu Hum, foi me ofertado isso. Mas a maneira que me ofertaram não foi uma questão de empatia ou de uma imposição legal, ou até uma exigência minha. Porque antes de botar as próteses, eu usava o banheiro masculino, porque eu tinha colegas, professores homens, que me viam ali numa situação constrangedora, me acompanhavam até o banheiro e que eu pudesse escovar os dentes. Coisa simples, escovar os dentes. E aí me acompanhavam e depois saíam comigo do banheiro. Mas eu já era um incômodo, né? E aí esses professores foram para outras unidades e eu fiquei desamparada para o acesso ao masculino. Coloquei as próteses e então o masculino já não me pertencia para uso. hum, E numa dessas aulas, né, do sistema, teve que esperar para organizar essa coisa de troca de turno dentro dos policiais, né? Quem estava saindo, entrando para plantão, enfim. sim. E aí a gente entrou mais tarde nesse dia, ia entrar Hum, mais tarde, só que a gente já estava presente na unidade. E entendo. eu fui retocar um batom Ah, que eu tinha borrado. E a minha inocência foi assim: vou me retocar no banheiro, que eu nunca usei. E tinham policiais femininas conversando de maneira bem efervescente, né? Fervorosa. E quando eu cheguei, pedi licença, bom dia, né? E tô ali retocando o meu batom e elas conversando de maneira bem espontânea e natural. De repente, aquela conversa começa a minguar, a silenciar. Eram 4, sai uma, depois sai 2, depois sai mais uma. Eu fiquei sozinha com a porta aberta, do tipo, vou deixar a porta aberta. E eu não entendi porque a porta ficou aberta, mas deixaram a porta aberta. hum, Tudo bem, vamos para a aula. E aí eu recebo a informação de que, nossa, professor Edu, olha que legal, arranjaram um banheiro para você. hum, Então agora você vai ter um banheiro só para você. Aí eu falei: "Olha, obrigada, agradeço, acho essa ideia muito legal, mas eu queria saber quem foi essa pessoa generosa que teve essa ideia, porque eu quero entender, porque eu estou segurando meu xixi desde fevereiro, e agora em novembro que as pessoas se tiveram que eu tenho necessidades fisiológicas como todo mundo e não tenho espaço". E aí houve esse estranhamento, né, de quem era a minha coordenadora à época, assim: "Não, mas como assim?". Eu falei: "Não, mas eu só queria saber". Mas tem que ser hoje, porque eu não posso deixar essa informação passar de hoje. Não, mas a gente então vai conversar com essa pessoa que autorizou esse banheiro 3. hum, E aí, à tarde, a gente teve essa conversa. E, para o meu espanto, essa pessoa era uma mulher que liderava um grupo de homens e tinha uma mesa redonda. hum, E o que me deixou mais chocado que é essa conversa que a gente teve, não foi naquela mesa para mostrar empatia, sororidade, respeito. Não, foi no auditório reservado, eu, a coordenação e essa pessoa, mulher, que geriu essa ideia de me colocar, de me dispor banheiro 3. Aí eu questionei. E aí, nesse questionamento de que é lei, é direito e que não sei o quê, aí eu continuei conversando. Ela falou: não, a verdade é que 3, não vou mentir para você, 3 policiais mulheres foram lá na minha sala, no meu gabinete, enfim, e se sentiram incomodadas pela sua presença no banheiro, porque a gente nunca te viu lá. Ela falou isso: "Eu nunca vi você lá". Eu falei: "Porque eu nunca fui. Eu fico aqui uhum, 8 horas trabalhando, bebendo água, fazendo, e vou fazer xixi na minha casa". "Ah, mas não pode, isso faz mal". Eu sei que faz mal, mas isso tá na vida de quase toda travesti e mulher trans. Então o banheiro é um lugar de não acesso. E aí, ai, por lei, pegaram o banheiro 3. Eu falei: "Olha, por lei, não tem que ter banheiro 3. uhum, Eu sou do feminino, eu sou travesti, a travestilidade é do feminino, então eu me identifico com o feminino, eu vou usar o banheiro feminino.
agradeço a disposição e esse banheiro disponibilizado, mas eu vou usar o outro, desculpa, que é aqui do lado da sala dos professores. E Sim, aí teve essa rusga e logo em seguida veio a reportagem, porque eu tenho um amigo de infância que é jornalista, sim. e aí ele também tem uma amiga em comum que trabalha comigo no SED 1 de Brasília, e ele me ligou assim, mas como assim que você está trabalhando nesse lugar e você não diz nada que você está trabalhando lá? Temos que fazer uma reportagem. Eu falei, tá, assim, na minha cabeça assim, é diferente, mas eu não sabia que podia ser de tão grandeza. E quando a gente pesquisou no INEP, MEC, eu não tem dados. Então, assim, não quer dizer que não tenha outras travestis aí nesse Brasilzão trabalhando no sistema prisional, mas a gente não tem esses dados, né? Então, por enquanto, eu era a única que estava dentro da educação no sistema prisional. E aí houve esse desconforto. E eu fiquei mal, Sérgio. Fiquei mal, assim, de procurar meu psicólogo, meu psiquiatra, e falar assim: o que que essas senhoras estavam vendo de ameaçador em mim? Será que eu ia lá mexer com a florzinha delas, eu ia bater nelas, ia agredir? Eu só ia e fui retocar uma maquiagem ou fazer aquilo que todo mundo faz no banheiro, de Uhum. portas fechadas. Então, assim, eu fiquei uma semana remoendo aquilo, de tipo, qual é a ameaça que eu levei ou eu estava levando para aquelas mulheres naquele Uhum. espaço? Sim. E aí, depois disso resolvido, eu achei melhor procurar outros caminhos dentro do sistema prisional. Eu falei, olha, eu acho que eu posso ser útil em outros espaços. Aí eu fui parar no CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, e eu já chego no primeiro dia sendo abraçada por policiais penais, ah, me desejando bons trabalhos, que eu fosse, né, Ótimo. bem-vinda. Uhum. E aí fiquei ali um ano. Hoje eu tô na PDF 4 e fui super recebida. Até comentei com meu marido hoje. Sim. Comentei assim, hoje eu fui no banheiro feminino com outras mulheres cis e a gente tava fofocando assim, cada uma na sua cabine. E aquilo pra Que mim foi legal. tão, Uhum. tipo, humanizador. Sim. E aí eu conversando com ele, eu falei, isso parece pouco, mas pra quem não tem esse acesso, pra mim foi muito assim. Tanto é que eu parei, Sérgio, na porta do banheiro e fiquei assim parada, aí uma colega falou: "Edu, entra". Aí eu entrei e a gente continuou conversando, cada uma fez o seu xixi numa boa e conversando. E elas não sabem o impacto que isso fez na minha vida. Tipo, hoje eu sou mais diferente do que ontem, mais Sim. feliz, inclusive. Foi o que eu achei que eu te perguntei, né, se você não se o sistema prisional não te trouxe aí, a gente evoluiu da aceitação para o respeito, mais respeito do que fora dele, Sim. né. E aí eu vou te perguntar, e fora do sistema prisional, para você ir no banheiro, no shopping, nas festas, tô numa festa na casa de uma amiga, Não, casa de amigos é mais tranquilo. tranquilo. Sim, Tô num shopping, o público é mais complexo, o privado é mais tranquilo. Então, assim, casas de amigos, parentes, festas, enfim. E tanto é que eu tava escolhendo, Sérgio, os bares que eu ia que tinham banheiro só para todo mundo. Então hum, eu tava frequentando assim, eu tava escolhendo os meus happy hours no banheiro que tinha 3 banheiros, tá, 3 portas, mas aí você entrava lá, fechava, entrava. Então, tá, eu tava escolhendo assim. aham, Porque eu, por exemplo, eu não tava usando, eu não usava. Não usava mesmo, e ainda não uso. Se eu tô num shopping, eu evito, porque é muito constrangedor, é humilhante, é desumano quando você é apontada por outras pessoas dizendo que aquele ali não é o seu lugar. E isso eu já vivi muito, por ser uma criança trans, uma adolescente trans, afeminada, e tudo aquilo da periferia, então tudo aquilo que acarreta. Então, assim, é impactante para todo mundo, porque eu te pergunto, você já foi num restaurante e viu uma travesti jantando, almoçando ali? Você já foi no é cinema e difícil viu uma porque ela travesti? tá ameaçada, né. É igual você perguntar sobre uma pessoa pobre num shopping, Sim. Vai ter sobre uma alguém pessoa andando. negra num Sim, shopping, sim. Vai ter não é. alguém andando atrás, Vai ter atrás, vai vigiando. ter vigiando. Sim, sim. E como é que você acha que isso vai se resolver? Vamos lá, estamos aqui em 2026, Sim, você está me dizendo que ainda não há acesso ao banheiro, você ainda não tem a tranquilidade, você não não tem. tem a segurança, as pessoas ainda te acham que você acha que está no lugar errado, não deveria estar ali. O que que você acha
Para onde vai evoluir isso? Olha, a gente está em processo. Uhum. Quando eu digo em processo, primeiro, eu sou uma travesti de 1,85 m, então assim, eu não passo despercebida, não passo despasso Não mesmo. passa. Então assim, já não passo despercebida. Meu marido, ele tem 1,68 m, aí já não fica aquele casal Já destoante, sim, então chama atenção, né, não sim. é. Então, o que que acontece? Eu entro nesses lugares, eu sou a única que está no supermercado. Eu sou a única travesti que está ali fazendo compras. Aí eu pergunto: não existem travestis? Nós sabemos que existem. Mas onde elas estão? Elas estão recolhidas porque elas têm medo de expor, de sofrer violências e violações de direitos, e porque também a grande maioria está numa profissão que é noturna. Então, no dia, elas estão dormindo ou estão cativas nas suas casas porque não podem sair para não sofrer constrangimento, né, para não sofrer violências e violações de direitos. Então, é basicamente isso, não é? Existem leis já. Então, o STF retificando o CNJ, que é o Conselho Nacional de Nacional de Justiça, Justiça, sim. já tem claro isso, pacificado, que a pessoa vai usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Ponto. Se eu sou uma travesti, a travestilidade é do espectro feminino, então eu vou usar o banheiro feminino. Um homem trans é um homem. Ele vai usar o banheiro masculino. Então, isso é pacificado por lei. Inclusive, não só pacificado por lei, essa questão do uso, mas também a questão da criminalização. Já está na lei? Já está na lei, E aí então, eu te pergunto, mesmo estando na lei, a letra é fria, letra fria. é a letra fria da lei. Aí quando você se depara com a situação do cotidiano, do real, a lei não está ali para te proteger. Nem a Ela está lei. escrita, não está a Uhum. lei, não está o agente da lei. E às vezes ele está e não te protege, ele Sim, te condena. sim. Te coíbe, te priva do espaço, e aí você tem que dizer: olha, o que você está fazendo é crime. Transfobia é crime e é comparável a racismo. Então, assim, não é a sua opinião. A sua opinião você dá no seu grupo de WhatsApp, você dá no grupo da sua igreja, você dá na sua mesa de bar com seus amigos. Aqui não é opinião. A minha existência não está limitada à sua opinião. Então, o que a gente está falando é lei, leis são cumpridas. E essa ideia do uso do banheiro, né, do banheiro no espaço público, ela já está pacificada, assim como a ideia da retificação do nome, do uso do nome social. O que a gente precisa é que os agentes públicos coloquem isso em prática. A gente tem um ambulatório trans, um só em Brasília, que a gente não trabalha a questão da terapia hormonal. A gente ainda não faz cirurgias estéticas, né, de Hum. adequação para disforia de gênero. Eu não estou dizendo que toda travesti, pessoa trans tem que fazer cirurgias, mas existe a disforia. Então, isso tinha que ser ah, pacificado e fornecido pelo Estado, não é. Então, ficam anos numa fila para fazer uma mastectomia, que seria a retirada dos seios, quando a gente fala de homem trans, ficam 5, 7 anos e tem que ir para Goiânia, porque aqui em Brasília não faz. Então, a gente tem uma rede que é que ela é muito forte no sentido de aguerrida, mas ela é sempre enfraquecida porque a gente ainda não colocou isso enquanto política pública. Porque quando vem um governo que não está associado ou não está nesse entendimento de humanidade, isso enfraquece mais e fragiliza mais. Então a gente tem o CREAS da diversidade também, e você vê que isso tudo é uma questão orquestrada, porque o CREAS Diversidade ele é escondido atrás de um outro espaço, atrás de um parque ali da Asa Norte, da L2 Norte. Então, assim, para chegar lá, você tem que entrar num lugar que ele está escondido. Então, até o acesso É é difícil. difícil exatamente para que não ocorra. E aí Uhum. não acontece atendimentos, não acontece dados, e aí não se cria políticas públicas. Por isso que eu trabalho muito na secretaria com essa questão. Por exemplo, na secretaria eu sou gênero feminino. Então, a secretaria não tem os seus dados, Secretaria de Educação, quantas travestis tem. Porque a partir do momento que eu fiz a retificação de nome e essas escolhas que eu fiz, eu comuniquei para a secretaria na parte administrativa, então eu não tenho a lacuna travesti. Eu sou feminino. Então, aí eu questionei quantas travestis tem na secretaria. Não temos esse dado.
porque não Quantas com temos, 1,85 m, com salto com 1,90 m, não temos com esse 2 dado. mestrados, doutorado e vai para o Hum, sistema prisional? Olha eu. que você isso vai estar sempre. Ó, se eu pegar, se eu tirar o teu, a tua condição, sei lá, o teu, ah, de ser travesti, Minha e se identidade. sua identidade, Uhum. e se eu colocar só menos, sabe assim, eu conheço uma pessoa que não é lá muito, né, muito, é meio maluquinha, vamos usar esse termo, e ela tem a formação dela, não é, Sim, na graduação, ela tem mestrado, ela tem doutorado e ela está fazendo um outro mestrado. Só sim, aí já você já eliminou 99,9999% da população. Você sim, já está colocado numa situação sim, de exceção. sim, E ainda você é uma travesti e ainda você trabalha no sistema prisional. sim, Então, sim, haja diferenciação, sim, não é? Aí eu vou te perguntar o seguinte: além disso tudo, da questão da legislação, do olhar dos outros, da falta de proteção, onde é que entra a questão religiosa? Porque uma crítica que eu te faço, aí eu vou te dizer, primeiro eu quero saber uhum. qual é a sua condição, se você tem religião e qual é a sua integração, a sua tranquilidade ou não com essa religião Nós e sabe com Deus. então, aí a gente vai para a questão da ancestralidade e da aceitação, né. Sim. Então você pode pegar aí a comunidade LGBTQIAPN+, ela está muito ligado às religiões de matrizes africanas, por quê? Porque há uma aceitação, Uhum. não só da existência, mas também do convívio, não é. Então eu profetizo, hã, religiões de matriz africana, então eu Então, deixa eu sim, só te fazer uma pausa para interromper, porque faça. isso me interessa. A religião, eu sou uma pessoa que não tem religião. Sim, Eu sempre brinco que eu sou não sou ateu, mas eu sou a pessoa sem religião mais agradecida a Deus que você vai encontrar. Porque eu gosto do cotidiano. Então, depois a gente vai entrar em história de sim, felicidade, em outros, nós vamos ter outras oportunidades, né? Então, eu sou muito grato a tudo. Eu tomo um banho quente de manhã, eu agradeço a tecnologia que inventou o chuveiro, né? A água quente, pode ser segunda-feira, pode ser. Então, eu sou muito grato a isso. Então, eu vou. Eu não tenho religião, mas eu procuro estudar muito sobre religiões, tá? Até porque eu já falei com o Monge Sato, eu gosto sempre de dizer que eu gostaria de estar sim, errado na minha concepção de não ter religião. E que as religiões tivessem realmente tudo o que elas dizem ter e prometem, como a vida eterna, que você sim, terá outra vida, você verá novamente seus sim, entes sim. queridos. Quem é que não Uhum. quer isso, né? Mas, na realidade, é isso. É um não religioso que torce para estar Sim, errado, que respeita as religiões. E aí eu estou te perguntando, qual é a tua relação. Ah, sim, voltando a esse dado que você me deu, que então as travestis e as pessoas que têm esse conceito de desencontro da identidade, elas procuram as religiões de matrizes africanas porque elas são mais flexíveis e têm mais aceitação. na sua grande maioria. Claro que a gente vai encontrar uma travesti evangélica, a gente vai ter, um negro de extrema direita, então assim, a gente eu não vai generalizar, mas o porquê da grande maioria ou de uma grande parcela da comunidade LGBTQIAPN+, vai para as religiões de matriz africana. Porque primeiro o catolicismo ele trabalha uma ideia de punição. A ideia é punitiva e você está sobre o pecado e você tem que se livrar desse pecado para atingir a glória. Então, a ideia de, Babilônia, Sodoma e Gomorra, e essa questão de Caim e Abel, enfim, é uma ideia de pela lógica do pecado, do eterno pecado, pecado original, e você tem que pagar isso, é uma questão de
punição punitiva para alcançar um lugar chamado paraíso. Sim. Já as religiões de matriz africana não trabalham com essa ideia punitiva, e sim de agregar. A natureza ela faz parte da gente, a gente é a natureza e não tem essa ideia da punição, tem a ideia da aceitação, do equilíbrio. Então, por isso há esse encantamento por religiões de que acolhem, não na perspectiva de punir, do pecado, da punição, da penitência, mas no sentido de errar é possível, existem caminhos, não é? Então as pessoas falam assim: ah, mas você é macumbeira? Eu falei: sou macumbeira, mas aquela ideia assim, entendendo que fazer o bem ou o mal não depende de religião, depende de caráter. Sim. É. Então existem pessoas de má índole, então aquela ideia de estereotipar, Uhum. não é? E inclusive os meus alunos me perguntaram isso, porque a força evangélica ou de evangelização dessa ideia pentecostal, ela é muito forte dentro do sistema penitenciário. Eu não estou Uhum. dizendo que ela não tem que existir, mas ela está lá e ela está presente. E aí os alunos também me perguntaram: e professora, qual é a sua religião? E assim, para mim isso é muito normal, eu não sou macumbeira, mas macumbeira no sentido de ressignificar esse nome, assim como a gente ressignifica o nome travesti, que era usado de forma pejorativa para Sim. identificar certas pessoas. Então, macumbeira. Sério, professora? Então você começa a perceber pelos Do olhares. tipo que se tiver uma intriga com ele, coloca o nome na boca do sapo. Não, e a troca de olhares assim, Sim, me identifiquei, mas eu não posso falar, mas o olhar me diz assim, eu também sou, mas aqui eu não posso porque aqui a maioria sim. é de outra pegada, A perspectiva, então, religião, ela é muito boa, mas ela também traz o lado violento e repressor dela. claro, né? E aí eu vou por que que eu te fiz essa pergunta? Sim, E esse era um dado que eu não tinha, porque eu vejo que os líderes religiosos de matriz africana, eles são mais sinceros nessa questão da sexualidade deles. sim. Eles não escondem, Não só da né. sexualidade, mas também do poder viver a sua religiosidade. Então, em casas, em centros, homens cis, trans, eles podem ter as suas entidades femininas trabalhadas. Então, Aham. isso é uma coisa interessante. Então, a gente tem o catolicismo com as suas regras, que dizem que mulheres não podem tal coisa ou tal coisa, e a gente tem uma religião que a essência é matriarcal. Ela vem da mulher. É. Então, isso fascina E a outra eu muito. não diria só catolicismo, né, o O cristianismo em cristianismo si, ele é judaico-cristão é isso. judaico-cristão, ele Sim. é e muçulmano, ele é Ele patriarcal. patriarcal, ele tem o seu estereótipo. Então, assim, é o viril, másculo, aquela coisa toda. Uhum. É aquele quando a gente fala o cidadão de bem, eu já fico assim: "Ah, o cidadão de bem". Aí você já vê que ele é católico, que é cristão, então você já vê na no Instagram dessas pessoas assim: "Cidadão de bem". Aí vem logo embaixo: cristão, família, pai amoroso, mãe dedicada, e eu já fico assim: "Epa, esse tipo de pessoa eu não quero amizade". Não pra gente, Perigosa, é né, não pra perigosa. gente não compartilhar dos mesmos ideais, mas assim, eu não preciso dizer que eu sou do bem pra ser do bem, você Sim, entende? sim. Então, quando você faz muita propaganda, e aí vem essa ideia de tudo isso, né? Aí você fala, nossa, tudo isso é um currículo, um puta currículo. Mas será que se a gente colocar travesti, será que essa pessoa iria É. ser selecionada? Uhum. Entendeu? Então, É, é uma ideia assim, é. cheguei, mas se eu falar travesti primeiro, antes, tanto é que quando eu participo de bancas de defesa de mestrado e doutorado, eu já falo assim, travesti, professora, doutora, Edu, porque antes de ser Edu, de ser doutora, professora, eu sou travesti. Então, Sim. essa é a minha primeira identidade. Então, Uhum. assim, eu tenho outras, Se eu sou coloca à esposa, frente. coloco, Uhum. para marcar um território. Porque, como você falou, eu tenho toda essa formação, mas de acordo com o estudo de 2021, 2021 da UERJ, só 0,006% de travestis e mulheres trans acessavam a graduação. E eu sou uma travesti que tem doutorado. Claro, eu não sou a única, posso te dar várias referências de potencialidades travestis que estão nas universidades, que estão pesquisando. Então, assim, falando de nós com nós, então isso para mim é muito saudável, fazer parte desse seleto, Sim. infelizmente ainda
mínimo grupo, mas que a gente vai fazer crescer. Ótimo, muito bom. Isso faz parte do sonho, né, do Uhum. objetivo e faz parte do por enquanto e do ainda não, que eu gosto muito. E eu queria por que que eu puxei para essa questão da religião? Sim, Porque o que que eu vejo muitas pessoas que não se identificam com o próprio sexo, né? Elas evitam, elas criticam o sistema, elas criticam o preconceito, criticam vários agressores, mas ela não faz a crítica religiosa. Ela não, ela não diz que o preconceito já está na Bíblia, escrito no Gênesis, contra a mulher, contra o homossexual, sim. é, contra o A, gay, a contra o negro, contra o prostituta, estrangeiro, sim, o contra a prostituta. estrangeiro. Está escrito, e aí eu Sim. te digo um conflito, há um conflito, Uhum. porque quando ele não fala, a impressão que eu sempre tive é que as pessoas que não se identificam, né, com o próprio sexo, se é que eu estou falando dentro da, É elas, o gênero. Isso. gênero, pode Uhum. me corrigir quando eu errar, elas estão muitas vezes brigando com as folhas e Sim, não com a raiz, não com sim, o sim. tronco da árvore, porque você não vê, eu quase não vejo, e eu acho uma pena, entendo, eu compreendo, Uhum. porque aí há um conflito muito grande Sim, sim. para uma pessoa que tem a religião dela, que tem a crença em Deus, Sim, é difícil ela dizer, olha, nos textos sagrados, sim, os textos sagrados me agridem. sim. Os textos sagrados me colocam nessa condição. Eles também tiram, mas eu estou te colocando a parte ruim, Sim. em que há sim preconceito claríssimo e que quando uma pessoa te discrimina e te exclui, ela 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 está colocando a religião dela acima da Constituição, acima da legislação, que Sim. nós falamos da letra fria da lei, ela está colocando acima da democracia, acima da igualdade, acima do acesso, acima do respeito. Sim. E esse é uma crítica, eu não estou fazendo uma crítica fria, eu estou fazendo uma crítica considerando de por que, que a pessoa, isso não é fácil. Sim. Como é que eu sou criado, né? Eu estou me colocando, tentando me colocar no lugar da pessoa. Como é que eu sou criado num sistema, numa família que tem uma religião, que tem um Deus? Sou criado a vida inteira ou me descubro com, com a identidade, né, que não é minha, desde cedo, com gênero, Você não descobre, você se percebe. se percebe, Uhum. e às vezes é logo no início, às vezes é lá no meio, às Sim, vezes é lá na sim, frente, depois de sim, sim, casado, depois de filho, depois de sim. separado, e eu tenho uma crença em Deus. Como é que eu vou criticar os textos sagrados, entendeu? Uhum. Então, você não vê, eu não vejo, eu sempre reparo, e sempre me parece uma briga contra as folhas e não contra o tronco das árvores. Uhum. Perfeito. Você não vê, eu não vejo essa crítica. Eu entendo por que, que ela não existe. O quase não existe, ou é rara, mas eu não vejo. Mas se você pegar, e eu tenho essa curiosidade, eu tenho lá no meu, aqui no meu celular, Novo Testamento, Velho Testamento, e eu vou colocando assim os conflitos ali contra as mulheres. Ah, bem claro, tantas passagens bíblicas. Chega o viajante e o pai da família oferece as filhas para o viajante, troca por tantos animais. A mulher está no paraíso, começa lá com Eva, comete o pecado, alguém colocou aquela serpente lá. A serpente não devia estar ali, né? Se Eva e Adão eram ingênuos, totalmente puros, como é que tu me coloca uma serpente no paraíso? É claro que eles vão ser enganados. Só que Adão é expulso do paraíso, Eva também é expulso do paraíso. Adão vai trabalhar, tirar o dinheiro, o sustento do seu suor, e Eva vai ter filhos com dor. Adão não tem dor. E aí eu te trago para cá, desde para cá, o homem cis
branco, ele quase não tem dor. Se você pegar um homem classe média, cis, branco, Tem privilégios, sim, não tem barreiras. sim. Sim, Até da porte, até do físico, até da segurança, a sim, legislação protege, a sociedade protege, a religião protege. Então isso é só para um pouco de reflexão, não é uma crítica assim direta, estampada, porque eu sim. respeito a condição da pessoa de por que que ela não faz essa crítica tão fervorosa, tá? Eu vou te perguntar de outra coisa e depois nós vamos para vou te deixar à vontade, mas eu vou te perguntar da tua tatuagem. Mostra a tua tatuagem aqui para Deixa essa eu ver se câmera, por ela favor. pronto. Para essa tatuagem, me diga o significado Então, dela. esse aqui é símbolo da transexualidade. Então, Ah, aqui nós temos um símbolo da masculinidade, da feminilidade e da transexualidade. Então, a gente tem essa ideia de. E aqui eu tenho a bandeira da bandeira trans. Né? e eu bem no ramo olhando para esse símbolo aqui, pensando, acho que ela errou, hein? Eu Aham. pensando assim, eu acho que ela errou, ela botou uma seta a mais ali. Essa E, seta e mais. atrás o que que tem? Então, aqui tem um leão, Leão. porque eu sou do signo de leão, tem um girassol, e aqui é aquela tatuagem de namoradinhos que a gente sempre faz quando tá namorando. Essa aí é boa que ela é genérica, né? Sim. Se continuar, e eu espero que continue, Não, não continuou, seus. porque eu casei, né? Enfim. Ah, mas esse era de namorado, que De agora é esposo. namorado. Não, Não, não. não, de algum Mas é relacionamento por do isso que é passado. genérico. Porque Sim. ele continua aí dessa forma Continua. escrito vidinha, ele. Uhum. E inclusive é aplicável, né? Aplicável. Reaplicável. Isso. Então, é interessante a sua tatuagem. Eu Sim. tava bem aqui, bem peãozão olhando. Eu falei, tem alguma coisa errada ali. Aquele pensamento bem, bem, bem peãozão, né? Então, tá explicado. Eu queria que você, então, professor Edu, fizesse um fechamento, Sim. fizesse suas colocações, só dizendo para o pessoal o seguinte, Ah. que eu fiz um convite à professora Edu e Ah, ela aceitou, e eu fiz um convite à doutora Lívia, que é da OAB, subseção Taguatinga, uhum. que ela vai falar sobre bullying sabe, e cyberbullying, e eu fiz um convite à OAB para fazer um bate-papo aqui contigo de onde a lei chega, até onde a lei chega nessa questão de travestis e outros, né, gêneros, até onde a lei atende, até onde você, na sua vivência, você acha que ela não atende, onde ela poderia melhorar, onde você concorda e onde você discorda. Isso é um bate-papo que a gente vai ter depois, Podemos, sim. está convidada, né? Então, aqui a professora Edu aceitou esse bate-papo, a professora Lívia aceitou também, e vai trazer, porque eles fazem um trabalho legal, Ai, que muito legal, bacana. chamado A OAB Vai à Escola. E aí fala de bullying, de cyberbullying, tá? E aí, vamos lá, eu queria que você Ah, fizesse assim. Primeiro, eu quero perguntar o que que você achou desse bate-papo. Eu quero saber se você se sentiu bem aqui, sim. se você ficou tranquilo, porque eu já vou te dizer que uma coisa que você me falou ali antes no bastidor não bate, que você falou da dificuldade de falar. Eu vou te lembrar, se você tem dificuldade de falar, você está enganando alguém. Tem dificuldade A nenhuma de mim, falar, você está com a síndrome do do impostor, impostor. sempre estou com Mas ela, aqui, trabalhando. então é síndrome de impostor, porque você fala muito bem. Obrigada. É, eu te fiz um desafio, uma proposta Hum. para você pensar, já que a gente fala que está sem fazer nada, né? Você não faz nada, você só tem aí um mestrado, está fazendo um segundo mestrado, tem um doutorado, trabalha com educação de jovens e adultos e Uhum. trabalha no sistema carcerário e ainda tem reuniões de vários, né, que você dá. E aí eu vou te arrumar uma lavagem de roupa. A gente fala que não está fazendo nada, vai lavar uma roupa. É aquela proposta que eu estou te fazendo, que eu falei também o, é,
com um psicólogo, o Bruno Moreno, eu falei a mesma coisa para ele. Que eu te propus que você criasse um canal de comunicação mais Você amplo. falou. Pode ser um podcast que alcança muita gente, muito mais gente, pode ser um canal, mas eu tô te colocando aqui numa sinuca, dizendo, olhando no seu olho, Uhum. que você não tem escolha de não falar. Foi o mesmo que eu falei para o Bruno. Você tem que falar para mais pessoas. Até porque olha onde é que você está, em 0,00000 Fez. de pessoas com o teu arcabouço em várias situações aí, né? Então pense nisso com carinho assim, Vou pensar. em falar para mais pessoas, alcançar mais pessoas. Pega essa síndrome do impostor e joga ela longe. Pega para você o lado bom que de professor, poxa, eu falo Uhum. bem pra caramba, os alunos gostam de mim. Tem um outro maluco lá do outro lado, Sérgio Toledo, que gostou pra caramba de mim. É o Obrigado, Amor ao Sérgio. Primeiro Vídeo, que Que eu te falei, bom. vi o seu primeiro vídeo, falei, pô, que pessoa fantástica. Até mandei para minha filha e Uhum. falei, mandei pro meu irmão, falei assim, olha só que pessoa super, mandei pro Ismael, né, Ismael? Olha só que pessoa super legal aqui, super interessante. Pô, isso aqui daria um- um- uma entrevista super interessante e importante e Sim. necessária, não é? Obrigada pelo espaço. Então, me diga aí, o que que você sentiu aqui, o que que você achou do nosso bate-papo, e aí Sim. você faz o teu fechamento. Perfeito. Então, agradeço as provocações, Sérgio. Eu acho que elas foram necessárias. Eu acho que a gente abriu muitas portas. Talvez a gente não conseguiu fechar todas, Sim, porque sim, sim. a gente tem limite de tempo Sim. e tudo isso não nos favorece e também não nos favorece, dependendo da pegada. Mas o simples fato de estar aqui com um canal aberto para poder falar não só da minha existência, mas também da minha ancestralidade enquanto travesti, enquanto pessoa que profetiza religiões de matriz africana e que também pode e pensa em mudar o mundo. Uma coisa que é muito clara que a gente tem que frisar é constitucionalmente o Estado é laico. O Estado é laico quer dizer não é não religião, é que todas as religiões precisam ser respeitadas. E aí quando você fala dessa questão da Bíblia e de outros livros sagrados, e a gente vem aquele questionamento: foi escrito por quem? Por homens, possivelmente a sua totalidade brancos, que possuem o que? Letramento, porque a escrita não era acessível a todo mundo. Então, quando a gente vê esses livros sagrados, a gente tem que olhar com esse olhar crítico. A gente não está simplesmente negando as pessoas ao acesso à sua profetização religiosa, mas sim ter esse olhar atento. E aí quando você fala assim: "E aí, como é que é esse conflito?" É um conflito mesmo. Eu fui criado numa família católica. Eu Sim. sei tudo sobre essas questões de oração, de reza, porque a minha mãe era muito católica. Minha mãe era católica praticante. E eu não me adequava com aquilo. Por quê? E a maioria, não vou generalizar, mas a população LGBTQIA+, não se via acolhida. Porque na escritura sagrada daquela religião que não acolhe, além de não acolher, diz que você é pecado, diz que você não pode existir, entendeu? Que é Sim. aquela coisa que eu falei para você da punição. Você sempre está na punição, no pecado, e sempre tem que correr sempre atrás da retenção. E como nós fomos um país colonizado por um país europeu de grande perspectiva cristã, judaica, veio esse ranço também pra gente. Então aí a Santa Inquisição, e aí a gente teve mulheres trans Uhum. queimadas como bruxas, enfim, o pensar diferente era tido Uhum. como Inquisição. E isso então é muito conflituoso, Uhum. então, para quebrar essa barreira. Então tem pessoas que se, se percebem gays e Uhum. vivem isso de maneira clandestina porque não querem desrespeitar as normas do catolicismo da mãe ou do pai, mas acaba se indispondo da sua própria existência e até felicidade. Então, é essa a grande questão conflituosa. E obrigado pelo espaço e dizer que eu tenho essa questão da fala, porque no meu primeiro mestrado, antes dele,
Na verdade, eu tinha passado, eu passei no mestrado e por necessidade também psicológica, eu falei assim: "Eu acho que eu preciso frequentar, o psicólogo, eu preciso ter acompanhamento". Sim, Por questões de saúde também, mas também para ter essa liberdade de falar com outras pessoas sem me sentir intimidada. sim. Porque lembra, a criança trans, a adolescente trans, periférica, então tudo ia contra. Um Então monte de coisa, né. e eu sempre tinha que ser a mais, então eu tinha que ser a mais inteligente, eu tinha que lutar mais, me defender, bater mais, porque senão eu era excluída do sistema, como muitas são da educação Sim, básica. E eu sim, persisti, apanhei, bati e cheguei. Então eu tinha muito essa coisa do eu não quero me mostrar, eu não quero ficar em evidência, porque se eu fico em evidência, eu tenho que me defender, eu tenho que mostrar quem eu sou. E aí, sim. trabalhando como psicólogos, há mais de 20 anos, eu consigo essa oratória e que me deu acesso a mestrados, doutorados e essa questão toda. Então eu continuo te falando que para você pensar nessa questão de criar um canal para você, que seja na tua rede social para você falar mais, que seja por meio de um podcast, que seja uma forma de você Hum, alcançar mais pessoas. E aí eu vou citar aqui que o CGM Talks está aberto à tua presença, né? A gente, sempre que você tiver um tema, quiser desenvolver, tiver uma necessidade, é porque eu sei que você sempre virá para ajudar pessoas que precisam, você vem para sim, contribuir. E aí eu cito aqui outras pessoas também que nós, é, eu citei para você que nós nos interessamos também e queremos ouvir, se houver possibilidade depois, de Érica Hilton, sim, Duda Salabert, sim, Ruth Venceremos, sim, tá? Estou citando aqui três pessoas que nós achamos importantes falar sim, para mais pessoas, elas já falam, mas sim. aqui está à disposição para que elas venham falar também. Te agradeço muito a sua presença. Eu acho que você é uma pessoa muito importante dentro da sociedade, Obrigada. muito importante dentro do meio que você está atuando. A gente sabe das necessidades dos alunos, a gente sabe das necessidades dos pais, do próprio sistema carcerário, que é uma coisa complicada, a gente depois vai falar mais disso também. Então, você está num lugar muito importante com a tua Uhum, coragem, com a tua persistência uhum. e tá indo com síndrome de impostor e tudo, não é? E dando Infelizmente, aquela voadora nos peitos do sistema no peito do e sistema, sim. perguntando, olhando nos olhos e Uhum. perguntando para o sistema, careta, quem é você? Quem é você? Eu sou a professora Edu. Eu E sou a você, vaca sistema? profana. Aham. Você é a vaca profana. E você, careta, quem é Sim, você? Não é? sim, Então você tem que perguntar isso mesmo para o sistema, dá a sua voadora nos peitos, que você já está dando. Eu te dou os parabéns mais uma vez. Te agradeço muito pela sua presença e tenho sim, certeza que você vai voltar mais vezes. Agradeço aqui a presença do público do CGM Talks, não é isso? sim. E que vocês tenham acompanhado e que depois possam discutir, né, essas Com questões, certeza. refletir sobre essas questões, que a intenção nossa é de trazer esclarecimento, trazer conhecimento, trazer flexibilidade, acolhimento e respeito a todas as camadas da sociedade, a todas as pessoas. Tá bom? Então, tchau para vocês, até a próxima e obrigado, professor Edu. Obrigado, eu que agradeço, Sérgio, o espaço, a oportunidade. E eu queria que você percebesse só um detalhe, que a gente Sim, começou a conversa, você falava em presos, presidiários, depois sim, você falou custodiados e no final você falou alunos. Então, para mim, isso já foi uma grande vitória. eu te falei que eu era peão. Olha, que eu já te falei, lembra que nós conversamos? Uhum, Aí você falou de umas questões e tal, e eu falei Você até perguntou, você já foi em algum ambiente, uma boate gay? Eu falei, "Ó, professor, eu sou bem peão. Eu fui em boate há 1000 anos atrás, era boate que não tinha nenhuma conotação dessa ainda, uhum, e não gostei porque era música muito barulhenta e tal, mas eu sou bem hum, peão.
Mas eu acho que a gente se deu bem aqui, né? Eu Com acho que a gente, certeza. né? A Então, sinergia foi boa. tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Valeu, pessoal.